Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser sobre progressões aritméticas. Mas antes de falar das progressões, nós temos que falar sobre as sequências numéricas. As sequências numéricas são um conjunto, de números. Ela pode ser finita ou infinita, onde esses números são chamados termos de uma sequência numérica. Bem, o primeiro número, ele é chamado do primeiro termo da sequência, o segundo número, o segundo termo, terceiro número, terceiro, e assim por diante. Quando a gente não conhece um termo de uma sequência, a gente indica ele por uma letra minúscula, A, B ou C. E como existe a posição, numa sequência, eu tenho A1 para o primeiro termo, A2 para o segundo termo, A3 para o quarto, para o terceiro e assim por diante, tá? Bem, quando a gente quer determinar um termo que a gente não sabe dentro de uma sequência, a gente chama ele de AN, onde o N pode ser qualquer número. Vamos supor, eu quero determinar o número que está na 10ª posição. Esse N vai ficar 10, então no caso eu quero determinar o A10. Nesses exemplos aqui que eu dei, nós já temos a sequência numérica, todos os números de uma sequência numérica. Agora, como é que a gente vai determinar, construir uma sequência numérica? A gente vai determinar ou a gente vai construir a partir de um termo geral da sequência numérica. Então, nós vamos formar os elementos de uma sequência através de um termo geral. Eu coloquei aqui alguns exemplos, de fórmulas, que são termo geral de uma sequência. Eu coloquei esses 3 exemplos aqui, mas existem infinitos termos, de uma sequência. Vamos fazer aqui um exemplo, onde eu vou utilizar essa fórmula aqui, esse termo geral aqui, e eu quero determinar os 3 primeiros termos, ou seja, eu quero determinar o A1, o A2 e o A3, através desta fórmula aqui. Então, como a gente vai fazer isso? Eu tenho que determinar o A1. O A1, o Nzinho dele aqui foi substituído pelo número 1. Então, aonde tiver N na fórmula, eu vou substituir pelo número 1. Para o A2, eu vou substituir pelo número 2 e o A3 pelo número 3. E aí, a gente verifica que fica desse jeito aqui, Como é N ao quadrado, o termo, o número vai ter que ficar ao quadrado. Então, para A1 vai ficar 1 ao quadrado menos 2, A2, 2 ao quadrado menos 2 e A3 ao quadrado é 3 ao quadrado menos 2. 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 2 vai ficar menos 1, negativo, 2 ao quadrado dá 4, menos 2 vai ficar 2, e 3 ao quadrado dá 9, menos 2 dá 7. Então, tá aqui a nossa sequência formada pelos 3 primeiros termos, de um termo geral dado. Continuando nesse mesmo exercício, agora nós queremos calcular o termo, ou seja, a posição que indica o número 398 da seguinte sequência, que é a sequência que a gente estava usando, a n é igual a n ao quadrado menos 2. Então, a gente já tem o primeiro termo, que é menos 1, o segundo, que é 2, e o terceiro, que é 7. E eu dei um número, que é 398, que vai estar lá dentro da sequência, mas eu não sei qual é a posição desse número. Eu quero saber, ele é o A10, ele é o A20, ele é o A25, qual é a posição desse número dentro dessa sequência? Como é que a gente vai fazer isso? Bem, esse aqui é o AN, não é? Porque eu não sei a posição dele. Quando a gente não sabe a posição, é o AN. Ou seja, aonde tem AN aqui, eu tenho que substituir por esse número aqui. E aí, na fórmula, vai ficar o AN, nós vamos substituir por 398, que vai ser igual a N ao quadrado, porque esse N aqui é o N da posição, qual é a posição que ele se encontra na sequência, menos 2. Isso aqui vai dar uma equação, letra para um lado, número para o outro, trocando de sinal.
ficou n ao quadrado é igual a 400, agora eu tenho que tirar o quadrado daqui, ou seja, passando a raiz quadrada para lá. Então, n é igual a mais ou menos raiz de 400. Raiz de 400 dá 20. Bem, nós temos dois números para n, né? O 20 positivo e o 20 negativo. Qual dos dois nós vamos usar? O positivo, né, gente? Porque nós não temos termos negativos aqui. Ou seja, a posição não tem negativo, não tem o a menos 20, o a menos 0, o a menos 1. A gente só tem posição de 1, né? Infinito para o lado positivo. Então, esse menos 20 aqui está fora, porque o n é negativo. Eu não estou falando do número de cima, não, gente. O número de cima pode ser número com vírgula, pode ser fração, positivo, negativo, não tem problema. Eu estou falando a posição da localização desse número numa sequência. As posições são positivas. Vai de 1 a mais infinito. Como agora a gente já sabe o que é uma sequência, vamos passar para progressões aritméticas, que é a chamada PA, né? O que é uma progressão aritmética? Ela é uma sequência, mas ela é uma sequência especial, por isso que ela é chamada de progressão aritmética. Existe outra progressão geométrica, que é a PG. Como é que a gente constrói, né, uma PA, né, uma progressão, né? Ela é uma sequência de números reais em que cada termo a partir do segundo será a soma do termo anterior com uma constante real chamada razão da PA, indicada pela letra R. Ou seja, numa progressão aritmética, além dos termos que nós vamos ter, nós temos uma razão, ou seja, um valor constante que vai estar aumentando os números por essa razão ou diminuindo de acordo com o valor do R. Então, eu coloquei 3 exemplos aqui. A primeira PA é 4, 7, 10, 13 e 16. O que está acontecendo aqui? 4 passou para 7, 7 passou para 10. Está aumentando, não está? E está aumentando quantas unidades? Ó, de 4 para 7 está aumentando 3 unidades. De 7 para 10 está aumentando mais 3 unidades. De 10 para 13, mais 3 unidades. Então, essa PA vai ter uma razão 3. No segundo exemplo, os números da sequência, eles estão diminuindo, ou seja, essa razão provavelmente vai ser uma razão negativa. Então, de 7 para 60, eu estou tirando 10 unidades. De 60 para 50, eu estou tirando 10 unidades. De 50 para 40, a mesma coisa. Então, essa PA é uma razão, tem uma razão R igual a menos 10. No terceiro exemplo, a gente observa que todos os números da PA, elas são iguais, ou seja, elas estão sendo somadas por um elemento neutro, que no caso o elemento neutro da adição é o 0, né? Então, menos 2 mais 0 dá menos 2, menos 2 mais 0 dá menos 2, ou seja, é uma PA de razão 0. Dessa forma aqui, está simples para a gente observar qual é a razão, mas às vezes não é tão simples a gente determinar dessa forma. Então, como que a gente pode calcular a razão da PA de uma forma mais simples? Basta você fazer a diferença, ou seja, a diminuição entre um termo qualquer a partir do segundo termo, ou seja, a partir do A2, e o termo que o antecede. Ou seja, você vai pegar o A2 e diminuir do A1. Ou você pode pegar o A3 e diminuir do A2. Ou o A4 diminuir do A3. E assim sucessivamente. Todas essas diminuições, A2 menos A1, A3 menos A2, A4 menos A3, vai dar o mesmo valor. E esse valor é a razão da PA. Então, sabendo o que é uma PA, agora nós vamos ver qual é o termo geral de uma PA. Eu falei que numa sequência numérica existem infinitos termos para você determinar, né, os números de uma sequência numérica. A PA, ela não vai ter infinitos termos, ela vai ter um único termo geral, que vai ser essa fórmula aqui que a gente vai usar quando for PA. Para qualquer PA, a fórmula vai ser essa aqui.
onde AN é o termo qualquer, ou seja, é o termo que você quer determinar. Eu quero determinar o número que está na 15ª posição, né? Então, vai ser o A15 aqui, né? O A1 vai ser o primeiro termo, tá? Da PA. N é o número de termos que tem a PA. Então, por exemplo, eu quero achar o 15º termo, esse N vai ser o 15. Aqui vai ser o A15, que vai dar um número que a gente vai determinar. E N é o número de termos que eu tenho lá. E R vai ser a razão. Então, nós temos a N igual a 1 mais N menos 1 entre parênteses vezes R. Por que está entre parênteses? Porque eu tenho que resolver isso aqui primeiro para depois multiplicar pelo R. Eu coloquei o primeiro exercício aqui para a gente justamente calcular a razão das PAs. Então, isso aqui, essas duas aqui são PA, tá? Eu já sei que é uma PA. Eu tenho que calcular a razão. Para calcular a razão, basta pegar o segundo termo e diminuir do primeiro. Então, eu peguei o A2 e diminuí do A1. 35 menos 38 vai dar um valor negativo, 3. Agora, só para verificar mesmo, agora eu vou pegar o A3 e diminuir do A2. E aí, a gente observa, né, que 32 menos 35 também vai dar menos 3, ou seja, a razão dessa PA é menos 3. Vou fazer a mesma coisa para o segundo exemplo, tá? Vou pegar o A2 e diminuir do A1. Então, vamos lá. O segundo termo, menos 34, menos o primeiro termo. Então, o segundo menos o primeiro, menos 34, menos 40, porque o A1 é menos 40. Esse menos com esse menos vai virar mais, menos 34 mais 40, diminui e mantém o sinal do número maior. Então, essa razão deu um número positivo. O nosso segundo exemplo é um exemplo básico, né? Que quase todo mundo, quando começa a estudar a PA, são os primeiros exercícios que a gente faz, né? O primeiro aqui é determinar a razão e o segundo, né, é calcular um termo dentro de uma PA. Então, no caso, aqui eu quero calcular o 22º termo da PA, ele deu a PA somente os 4 primeiros termos, né? 26, 31, 36, 41, né? Então, daqui, o que a gente pode determinar? AN, quem vai ser o AN? Eu tenho o valor do AN? Não, eu não tenho. Eu quero achar o número que representa a posição 22º. Ou seja, eu quero determinar o A22. Então, esse AN vai ser o A22. O A1 a gente tira da PA, da própria PA. O primeiro termo é o A1. Então, o A1 vai ser o número 26. O N é o número de termos. Eu tenho 4 termos aqui. Não vai ser 4. Vai ser o número que a gente quer determinar. A posição do número que a gente quer determinar. Ou seja, o N vai ser 22. E a razão ele não deu, mas dá para a gente determinar aqui. Eu não tenho o segundo termo, eu não tenho o primeiro. Então, basta eu pegar o primeiro termo e diminuir do segundo termo que a gente vai achar a razão. Então, 31 menos 26 vai dar 5. Então, essa razão é 5. Agora, a gente vai substituir todos esses valores no termo geral da PA. Agora ficou assim, A22, que eu quero determinar, é igual a 26, que é o A1, mais 22 menos 1, vezes R. Então, encontramos o valor do termo A22, ou seja, do termo que está localizado no 22º termo dessa PA. Então, aqui a gente tem o A1, A2, A3, A4, A22 vai ser esse número aqui. Um outro exemplo, né, é fazer a interpolação dos meios aritméticos entre o primeiro e o último termo de uma PA. Ou seja, eu tenho o primeiro, eu tenho o último, e eu quero colocar entre esses dois, no caso aqui do exercício, 6 meios aritméticos. Ou seja, eu tenho que colocar 6 termos aqui, tá? Entre esses dois números. Isso é chamada interpolação.
Quando a gente coloca esses seis termos aqui, vamos determinar qual é a posição do número 62. O número 62 é o primeiro termo, então ele é o A1. O 97 vai ser o A6, gente. A7, A8, a gente tem que ver quantos termos agora eu tenho. Interpolei 6 e eu já tinha 2. Então, vamos contar, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. Então, 97 é o A8. Se você for observar aqui, ó, eu deixei, ó, 6 espaçozinhos, ou seja, aqui eu tenho 6 termos. Logo, 97 vai ser o A8. Agora, a gente vai pegar a fórmula do termo geral da sequência e substituir todos esses valores aqui. Então, quem vai ser o AN? Ou seja, o último termo dessa PA? Vai ser o 97, ou seja, vai ser aquele cara que está na 8ª posição, o A8. Quem vai ser o A1? É o primeiro termo da PA, 62. Quantos termos nós temos nessa PA? A gente já contou, né? A1 até A8. Então, nós temos 8 termos. Então, N é igual a 8. E a razão? A gente sabe a razão? Tem como a gente calcular aqui a razão? Se a gente tivesse segundo termo, dava para calcular, né? O segundo termo menos o primeiro dava para achar a razão. Então, no caso, quem nós vamos determinar primeiro vai ser a razão. Então, tá aqui a fórmula do termo geral, vamos substituir todos esses valores aqui. Então, ficou assim, 97 é igual a 62 mais 8 menos 1 vezes o R que eu quero determinar. Agora, eu vou resolver isso aqui. Então, deu uma equação, né? Letra e número, letra para um lado, número para o outro, trocando de sinal. Então, a gente achou o valor de R5, né? Então, agora, nós vamos substituir o R no primeiro termo para achar o segundo e assim sucessivamente para a gente descobrir todos os termos dessa PA. Está aqui todos os termos, né, interpolados. O nosso quarto exemplo, né, que ele diz, né, que em uma PA, o A3 mais o A8 dá 14 e o A5 é igual a 2 vezes a 10 mais 88 e ele quer que determine a razão dessa PA. Bem, ele não deu o A1, ele não deu o AN, né? Pela fórmula do termo geral, né? Não tem como a gente determinar direto pela fórmula do termo geral. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o A3, vai jogar na fórmula do termo geral, vamos pegar o A8, fazer a mesma coisa, jogar na fórmula do termo geral, o A5 e o A10. E a gente vai ver o que vai acontecer com todos esses números substituindo na fórmula do termo geral. Então, eu substituindo, né, A3, A8, A5 e A10 na fórmula do termo geral da PA, como é que ficou? Para o A3, né, ficou A3 é igual a 1, esse N-1 vai ficar 3 menos 1 vezes R, vai dar A1 mais 2R. O A8, né, ficou A8 é igual a 1 mais 8 menos 1 vezes R, vai ficar A1 mais 7R. Para o A5 vai ficar A1 mais 4R, para o A10 vai ficar A1 mais 9R. Ou seja, todas as 4 ficaram em função do primeiro termo e da razão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o A3 e o A8 e vou jogar nessa fórmula aqui, o A5 e o A10 e jogar nessa fórmula aqui. Então, tá aqui, olha, A3 mais A8 é igual a 14. A3 é A1 mais 2R, A8 é A1 mais 7R, né, igualando a 14. Somando esse A1 com esse A1 vai dar 2A1, esse 2 com esse 7 vai dar 9R, é igual a 14. E substituindo no A5 é igual a 2 vezes a 10 mais 8, vai ficar o A5 é A1 mais 4R, é igual a 2 vezes o valor de A10, que eu vou colocar entre parênteses, porque depois eu vou fazer distributiva aqui, mais 88. Então, ficou A1 mais 4R é igual a 2A1, 2 vezes 9, 18R mais 88. Agora, eu vou jogar o A1 para o outro lado, o 18R para o outro lado e trocando de sinal. Então, ficou A1 menos 2A1, que foi para lá,
mais esse mais 4 e o mais 18 que foi para o outro lado ficou menos 18, igualei a 88. A1 menos 2A1 dá menos A1, que é 1 menos 2, né? Prevalece sinal do número maior, diminui. E mais 4 com menos 18, prevalece sinal do número maior, diminui e deu menos 14. Agora eu tenho duas equações com duas incógnitas, eu vou fazer um sistema. Então ficou desse jeito, menos A1 menos 14R igual a 88, que é esse aqui, e embaixo ficou 2A1 mais 9R igual a 14. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar a primeira equação por 2, porque depois eu vou cortar os termos, né, que representam o A1, que vai ficar um positivo e um negativo. Multiplicando tudo isso aqui por 2, vai ficar menos 2A1, menos 28, 88 vezes 2 dá 176. Agora aqui a gente pode cortar esses dois aqui. E aí o que sobrou? Sobrou menos 28 mais 9 e o 76 e o 14. Então, como é que vai ficar isso aqui? Diminuí o menos 28 com mais 9, deu menos 19, e somei 76 com 14, deu 190. Vou multiplicar por menos 1, porque o R aqui está negativo, trocando de sinal. Então, o menos vai virar mais 19, e o 198 positivo ficou negativo. Peguei 19 que está multiplicando, passei para o outro lado dividido, e dividi isso aqui, simplifiquei essa fração, a razão deu menos 10. Tá, gente? Então, nós chegamos aqui ao resultado. A razão dessa PA vai ser menos 10.